Em nosso último bloco, com o candidato Golbery Lessa, do PCB, o assunto é economia. O que pensa o candidato do PCB sobre a economia do Estado? Há pouco ele tinha feito uma revelação a respeito de uma taxação para o setor sucroalcooleiro. O Estado de Alagoas ainda tem uma dependência histórica desse setor, né? São muitos anos dependendo do setor sucroalcooleiro. Neste momento, inclusive, parte da migração das famílias que vieram do interior do Estado e estão lá no entorno da capital alagoana são oriundos de pessoas que trabalhavam no setor sucroalcooleiro, devido, inclusive, à quebra de algumas usinas. O senhor vem de um partido que defende, inclusive, o socialismo, né? Há pouco o senhor falou de uma taxação diferenciada para esse setor. Queria que o senhor explicasse mais sobre isso. Ok. Antes de tudo, preciso falar do diagnóstico que o nosso partido tem da economia alagoana. Nosso partido considera que a economia alagoana vem evoluindo há 50 anos, né? Nos anos 60, a partir do governo Luiz Cavalcante, houve uma mudança significativa nas políticas públicas e em vários setores, que fez com que o setor canavieiro passasse a ser o único setor fundamental da economia alagoana. Antes, não havia esse isolamento nesse setor. Nos anos 20, por exemplo, Alagoas foi o 6º estado mais industrializado do Brasil, quando existiam 20 unidades federativas. Hoje, ele deve ser o penúltimo ou último. Então, houve uma transição de uma situação de maior industrialização e complexificação da economia alagoana para uma situação de monocultura, de latifúndio e de sentido exportador dessa economia. Portanto, tivemos uma involução na história econômica de Alagoas. A economia, ela cresce, a população cresce, o PIB cresce, mas a economia não se complexifica. Ela continua sempre baseada na exportação de poucos produtos. Isso vai ter um impacto decisivo no desenvolvimento do capitalismo alagoano. Nós não vamos ter indústrias diversificadas, nós não vamos ter um mercado interno que tenha capacidade de compra, nós não vamos ter a multiplicação de impostos suficiente para as necessidades que a população tenha. E isso tudo vai gerar, no espaço da política, no espaço do Estado, um Estado baseado em oligarquias, baseado no clientelismo, no patrimonialismo, onde a Assembleia Legislativa, ao invés de ser a casa do povo, vai ser a casa do latifúndio, a casa das oligarquias, e o Executivo também vai ser uma espécie de comitê das oligarquias para dominar o resto da população alagoana. Uma outra coisa que o nosso diagnóstico tem é que nós sublinhamos bem o caráter reacionário, ultrapassado e atrasado do setor canavieiro. O setor canavieiro no Brasil, ele é o setor mais atrasado, por mais tecnologia que ele possa colocar. Por quê? É um setor que tem uma entre-safra que gera um problema sério de paralisia do capital e diminuição da taxa de lucro. Essa realidade do setor canavieiro faz com que as usinas compensem essa paralisia da entre-safra através da superexploração do trabalhador, da exploração da natureza e da captura dos fundos públicos, do dinheiro público. E como é que ocorre essa captura dos fundos públicos? Através das isenções de impostos. O setor canavieiro alagoano, ele nem paga impostos para exportar, porque desde 97 a Lei Candir isenta as exportações de impostos, nem paga impostos internos, o ICMS, porque a cana própria das usinas, que é 70% da cana hoje produzida, ela não paga o ICMS. Houve uma ação na justiça que os usineiros fizeram e a justiça deu ganho de causa para eles, ou seja, quando se produz a cana na fazenda de uma usina, se leva para o parque industrial dessa usina, para a justiça não há fato gerador de imposto e, portanto, esse setor não recolhe impostos, o ICMS, que é a nossa principal receita do governo do Estado, não recolhe. Portanto, o erário público alagoano fica na seguinte circunstância: 50 municípios são baseados nas usinas de açúcar e esses 50 municípios não produzem ICMS
para manter a máquina pública alagoana. Mas, ao mesmo tempo... Só interrompendo, candidato, mas dentro dessa linha de raciocínio, se o caminho legal para a cobrança deixou de existir, como é que o senhor vai instituir, aí sim, legalmente, quero crer, uma taxação para o setor? Pronto. Qual é a nossa proposta para enfrentar esse problema? Primeira linha é apoiar os processos de reforma agrária que ocorrem no estado de Alagoas, e hoje já existem 120 mil hectares de assentamentos. Enquanto a cana-de-açúcar tem 390 mil hectares, os nossos assentamentos já têm 120 mil hectares. Essa é a defesa da reforma agrária nas terras dos usineiros, o senhor defende? Apoiar o processo de reforma agrária, que é de responsabilidade principal do governo federal, mas que o Estado tem uma importância grande na manutenção das estradas, na manutenção de escolas, tem uma série de medidas que o governo do Estado e os municípios têm importância. Então, apoiar a reforma agrária é fundamental. Apoiar a pequena propriedade rural como eixo da nossa agricultura, fazendo com que Alagoas não importe mais de 70% dos alimentos que consomem. Nós somos um dos poucos estados brasileiros que importa quase tudo que consomem do ponto de vista da agricultura. Primeira coisa é isso, reverter a agricultura alagoana para uma agricultura do pequeno produtor. Já mas dar as condições para esse pequeno produtor. Tirando os recursos do latifúndio, a infraestrutura do latifúndio, então, deslocar as energias do latifúndio para a pequena propriedade. Do ponto de vista, ou seja, tentando mudar essa territorialidade, tirando a cana e aumentando os assentamentos, aumentando a pequena propriedade. Com a agroindustrialização dessa pequena propriedade, claro, e portanto com a geração de impostos e tudo mais. Do ponto de vista legal, a nossa proposta, que tem sido estudada pelos advogados próximos ao partido, seria a proposição de uma taxa, a partir de lei, de desenvolvimento de Alagoas ao setor canavieiro. Por que essa taxa? As taxas, do ponto de vista da lei, se estabelecem quando fica claro que um setor específico da sociedade está sendo beneficiado por recursos públicos e os impostos criados por esse setor não estão sendo suficientes para suprir os gastos que o governo, que o Estado tem com aquele setor. Então isso passaria pela Assembleia, obviamente, né, seria uma lei, mas o senhor dependeria de base também para a Assembleia. E há pouco o senhor colocou que tanto esses setores oligárquicos do Estado, eles também elegem seus representantes para a Assembleia. Como é que o senhor resolveria essa equação desigual, né, de acordo com a realidade? Ótima pergunta. Para viabilizar a aprovação dessa taxa. Uma pergunta fundamental. E a resposta que eu tenho dito, que eu tenho falado é a seguinte. A nossa candidatura, ela só pode se estabelecer como vitoriosa se a sociedade civil alagoana se unificar, se os movimentos sociais se unificarem e se mobilizarem de uma maneira muito intensa para que a nossa candidatura se estabeleça como vitoriosa. Nossa candidatura nunca vai ser vitoriosa simplesmente pela quantidade de segundos que temos na televisão ou de recursos que temos para distribuir panfletos. A nossa candidatura, portanto, só será vitoriosa se o equilíbrio de forças políticas na sociedade mudar de tal ordem que um governo do Partido Comunista tenha base social para estabelecer as medidas que propõe. E mudando esse equilíbrio de forças e fazendo com que nossa candidatura fosse vitoriosa através de um movimento da sociedade civil organizado, dos movimentos sociais, nós estabeleceríamos um governo a partir do que a gente chama de poder popular. O que é o poder popular? É a democracia direta. A nossa proposta é estabelecer conselhos de políticas públicas que definiriam todas as linhas do governo, os nomes dos secretários, os nomes dos principais chefes dos Eles viriam dos setores, dos vários segmentos sociais. O setor da educação, indicaria o secretário da educação. Seria mais ou menos isso, uma rede de conselhos dos vários setores, das várias cidades, das várias unidades sociais, que se formariam, que remeteriam representantes para um Conselho Estadual de Políticas Públicas e esse Conselho Estadual definiria esses nomes.
Porque se você estabelecesse os nomes a partir de cada conselho, você estaria fragmentando a sociedade. A ideia é uma rede de conselhos que se unam num único grande conselho estadual de políticas públicas e definam as políticas públicas. Nessa medida, se nós conseguíssemos construir esse poder popular, seria um poder muito forte em relação à Assembleia Legislativa. Um detalhe importante é que o estaleiro é um tema, já foi de várias eleições, né? Já se elegeu, deixou de eleger pessoas e voltou mais uma vez nessa eleição. Só que o estaleiro não existe, não tem lá um tijolo ainda, não tinha nem licença, está para sair, enfim. O senhor defende o estaleiro para Alagoas, candidato? Veja, essa questão do estaleiro e das grandes empresas é uma questão decisiva para que possamos refletir sobre as linhas de desenvolvimento de Alagoas. Primeira coisa, é completamente falsa a ideia de que a economia alagoana vai ser salva pelo grande capital. Que o grande capital virá de algum lugar da China, da Índia, de onde seja, e virá para Alagoas, e esse grande capital vai gerar o desenvolvimento do capitalismo alagoano. Claro que isso é uma ilusão ilusão muito perigosa e perversa. Por quê? Primeiro, o capitalismo hoje, o grande capital hoje, ele não produz a civilização em lugar nenhum do mundo. Nem na China, onde ele é o centro hoje do capitalismo. Os salários são baixos, as isenções fiscais são radicais e a destruição da natureza também é radical. Se você pega o caso de Suape, em Pernambuco, lá, o estaleiro que tem lá foi construído por 45 mil trabalhadores. Hoje, no estaleiro, só trabalham 800 trabalhadores. Agora, você imagine os recursos em estradas, em eletricidade, em encanamento, em água, em todos os processos de infraestrutura que o governo federal, o governo do estado de Pernambuco tiveram para colocar para que esse estaleiro se desenvolvesse. E esse estaleiro inteiro só vai criar, de maneira direta, 800 empregos. Significa que a conta não fecha. O Estado está gastando mais do que o estaleiro vai trazer. Você poderia falar assim, mas vai gerar uma série de outras empresas. Não é verdade. As empresas de grande capital hoje são isoladas e vêm para os estados para garantirem a reprodução do seu capital de maneira isolada. Então, não é o caminho nosso de Alagoas, o grande capital, a grande infraestrutura por grande capital. É o contrário. O nosso caminho é a gente focar na agricultura familiar, na agroindústria da agricultura familiar, focar na pequena empresa urbana e na economia criativa. O que é economia criativa? É o jornalismo, é o design, é a informática, é o software, é o teatro, é o cinema, que é a economia de ponta hoje da civilização. E não mais ferro, aço, esse tipo de economia que de fato ficou para trás no século XX. Candidato, estamos chegando ao final dessa sabatina. Desde já, em nome do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Alagoas, nós agradecemos a sua presença, mas que o senhor possa se dirigir ao nosso internauta e, obviamente, fazer as suas considerações finais. Eu queria dizer para os alagoanos que a sociedade civil alagoana, os movimentos sociais, são capazes de produzir um projeto político que vá modificar completamente Alagoas, no sentido dos valores da honestidade, da liberdade, da fraternidade, no sentido dos valores socialistas. Para nós, uma outra Alagoas é plenamente possível, num Brasil que seja soberano e socialista. Chega assim ao final a primeira sabatina aqui da TV Web Cindy Jornal e a gente agradece, claro, a diretoria do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Alagoas e a você que nos prestigiou com a sua audiência. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu sou Marcos Rodrigues, a gente volta a se encontrar.